tínhamos fechado a nossa aula a semana passada, de fato, com o aborto, né? E hoje a gente vai começar a falar sobre reprodução assistida, que é muito interessante também. E a visão espírita é muito interessante a respeito disso também. Eu vou mandar, como sempre, a aula para vocês, e para quem tiver interesse, todas essas perguntas aqui do Livro dos Espíritos tratam disso que nós estamos tratando aqui na aula, e acho que vale a pena para quem quiser dar uma lida, né? E aqui eu pus alguns tópicos que fala sobre, por exemplo, o avanço intelectual, e eu pus entre parênteses aqui Emmanuel. Eu vou ler um texto para vocês também, muito interessante daqui a pouco, sobre isso. Eu pus aqui para não esquecer. Aqui a gente vê a foto da primeira pessoa no mundo a nascer a partir de uma fertilização in vitro, né, que é a Louise Brown. Hoje ela já tem 2 filhinhos, né, e isso deu margem a um avanço tecnológico muito grande nessa área, né. Eu vou falar um pouquinho de cada coisa aqui. Então, deixa eu começar aqui nesse avanço intelectual, senão eu vou acabar me perdendo. O que eu vou ler aqui para vocês está no livro Busca e Acharás, de Emmanuel. E é um texto que fala o seguinte, gostaria que vocês prestassem atenção, porque tem tudo a ver com isso, embora não fale exatamente disso, mas tem tudo a ver com isso. Então, vamos lá. O homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas, e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir areia e nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite. A comunidade beneficiou-se da descoberta, no entanto, certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existências humanas. O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço, ganhando tempo, e o amparo divino ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitaram as leis do trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos e resgates no princípios de causa e efeito. O homem solicitou o apoio contra a solidão psicológica e a eterna bondade através da ciência. Isso daqui foi escrito lá em 1900 e bolinha, né? Então, diz o seguinte: através da ciência lhe concedeu o telégrafo, o rádio, o televisor, aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. E aqui eu vou acrescentar por minha conta, dessas fake news, né, que acontecem agora. Continuando o texto. O homem rogou medidas contra a dor e a compaixão divina lhe enviou os anestésicos, favorecendo-lhes o tratamento e o reequilíbrio no campo orgânico. Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. O homem pediu a desintegração atômica no intuito de assenhorear mais força, a fim de comandar o progresso, e a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o orbe terrestre até que essa conquista seja respeitada, fora de qualquer apelo à destruição. Como é fácil observar, Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria humana. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução do mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Então, eu achei legal esse texto trazer para vocês, por quê? Muitas pessoas perguntam, mas a reprodução assistida, no caso aqui que nós estamos estudando, ela vai contra o que nós estudamos, vai contra nosso entendimento da doutrina, enfim. E o que a gente acabou de ler? Que não, que justamente se Deus deu ao homem a possibilidade do avanço na ciência, e voltando a falar que a nossa doutrina ela se baseia no tripé,
que é a religião, doutrina e ciência, a filosofia, ciência e a, como é que é? Doutrina, filosofia e ciência, né? Então, nós acreditamos o quê? Que se a ciência caminha junto com a religião, é porque Deus permite que nós façamos dela bom uso. E como tudo que nós vamos estudar aqui também, muitas vezes, na nossa concepção espírita, pode ser desvirtuado pelo homem, né? Mas se a reprodução assistida foi não vou falar a palavra inventada, mas ela foi descoberta, né? Foi visto a possibilidade de que isso acontecesse, é porque Deus permitiu que isso acontecesse para o bem da humanidade. Por quê? Nós vemos aqui, ó, no terceiro item, a dificuldade para ter filhos. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, diz que cada 100 casais, 20 têm dificuldades para ter filhos. Então, é uma porcentagem bastante grande. E esses 20%, seja do casal, do homem, da mulher, enfim, o que quer que seja, também nós precisamos levar em consideração, nós que somos espíritas, o porquê desses casais não conseguirem engravidar. Né? Então, também aí vai uma outra situação que é muito grande, eu não vou pôr aqui a respeito. Qual o compromisso da mãe, qual o compromisso do pai, por que eles não conseguem gerar filhos próprios, eventualmente. Então, assim, mas isso a gente vê também, segundo o que nós entendemos, das leis de causa e efeito, de ação e reação. Então, assim, se é permitido que essa mulher, que por algum motivo não conseguiu ter o seu filho próprio, e era um desejo muito ardente dela, da gravidez, e foi permitido pela reprodução assistida que ela tivesse essa criança, ótimo, beleza, foi merecimento dela, do casal, enfim, né? E então, por essa dificuldade desses 20% desses casais, então a ciência vem trazendo esta nova oportunidade. E vamos também pensar que nós somos 8 bilhões de almas encarnadas e 28 bilhões desencarnadas esperando reencarnar. Então, assim, de alguma forma esses espíritos têm que vir também, né? Assim, ajudar entre aspas, na reciclagem ali, né? Naquele ciclo evolutivo que nós temos que ter, né? Então, assim, claro, é reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, e a reprodução assistida veio aí para nos auxiliar também. E aí uma terceira situação tem aqui, o embrião manipulado em laboratório, ele pode ter duas destinações, segundo Eurípides Kuhl, no livro Genética Além da Biologia. Ela pode ter uma finalidade reprodutiva, que seria a fertilização assistida, no caso dos casais inférteis, que é o que nós estamos tratando aqui, e para pesquisas laboratoriais, para a produção de células-tronco para fins terapêuticos. E aqui, deixa eu ver o que... Eu vou ler mais um pouquinho e depois eu vou voltar... enfim, eu vou ler mais um pouco e depois a gente vai conversar bastante a respeito ainda desses embriões. Então, aqui, ó, esse texto eu peguei da AME, que é a Associação Médica Espírita do Brasil, por esse médico aqui, Dr. Décio Landoli Júnior. Então, diz o seguinte: se unirmos em laboratório um ovócito e um espermatozoide, pelas técnicas já disponíveis, conseguiremos o desenvolvimento de um embrião, mas não teremos a certeza que este é viável ou não até o momento de seu implante no útero. Acreditamos que tal dificuldade se dê, entre outros motivos, pela ausência de um espírito reencarnante ligado a estes embriões, como consequente ausência de um MOB. Alguém lembra o que é MOB? Nós já estudamos isso na aula do perispírito. É modelo organizador biológico, que é outra forma de falar perispírito. O que inviabiliza a diferenciação celular e a organização espacial do novo corpo em desenvolvimento, interrompendo o projeto biológico. Então, vamos só conversar aqui um pouquinho a respeito. O que é um embrião? Muitas vezes a gente fala embrião e fala feto. Eu não sei se vocês
sabem a diferença disso. Mas o embrião é designado como, até pelo dicionário, é interessante, e eu vou ressaltar isso porque tem a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco. No dicionário está escrito que o embrião é um ser humano ainda em formação, e até as 8 semanas de vida, no caso de gravidez, né, da gravidez. E a partir das 8 semanas é que começa, então, a se chamar de feto, porque aí começam, então, a ser elaborados o sistema nervoso, e aí vai decorrendo toda a formação dos outros sistemas. Então, o embrião ainda, digamos que é uma massa celular muito pequena, mas nem por isso deixa de ter um espírito acoplado a ele. Porém, olha o que está escrito aqui, pode haver ausência de um espírito reencarnante, que foi o que nós comentamos agora a respeito até a menina lá que engravidou. E que no próprio livro dos Espíritos fala também. Então, pode ser, ou melhor, se não houver um espírito acoplado a esse ovócito e o espermatozoide, dando origem a um ovo, obviamente que isso vai ser só uma massa de carne e não vai vingar. Obviamente que não vai chegar a termo. Como no próprio livro dos Espíritos diz aqui, ó. Continuando a ler aquela pergunta que eu falei, se existem natimortos que não têm espírito. Aí uma subpergunta, um ser dessa natureza pode chegar a termo? Resposta, sim, algumas vezes, mas não vive. Outra subpergunta, toda criança que sobrevive ao nascimento necessariamente tem um espírito nela encarnado? Resposta dos espíritos, que seria sem ele? Não seria um ser humano. Então, aqui, tanto faz, para esse caso que nós estamos vendo aqui, do embrião, que se não tiver um espírito acoplado, ele não vai, que inviabiliza a diferenciação celular, ou se numa gestação mais adiantada, que a criança chega a termo, mas ela não vive, porque obviamente ali não há um espírito que faça com que aquela matéria siga adiante, porque não vai ter o que? Ausência, vai ter o que? Uma ausência do perispírito. E o que nós vimos na aula passada, quando da reencarnação do Segismundo? Nós falamos o quê? Que o perispírito ele vai se amoldando, vai se miniaturizando para o quê? Puf, entrar dentro daquele ovo, né, naquela junção daqueles dois gametas ali, do ovócito e do espermatozoide, ok? Então, só para explicar isso daqui. Vamos indo que tem mais coisa aqui que ele fala. Opa. Aí aqui, ó, continuando no mesmo artigo. A maquinaria celular, o alto grau de fluido vital das células embrionárias e o automatismo celular consequente a esses dois primeiros fatores podem garantir o desenvolvimento inicial desse embrião antes que se torne necessário o início da diferenciação celular, mesmo na ausência de um espírito reencarnante, que foi o que eu comentei com vocês aqui, que falou do Livro dos Espíritos. Pode até vir a termo, mas a criança não vive, ok? Isso daqui, ó, por conta do alto grau do fluido vital e do automatismo celular, ou seja, seria só uma questão biológica, só, aqui não teria nada de espírito envolvido. Sendo assim, é teoricamente viável aceitar que muitos dos embriões concebidos in vitro não estão dotados de espíritos reencarnantes. Entretanto, este raciocínio não dá nenhuma margem para acreditarmos que, nesse tipo de fertilização, nunca haverá ligação com espíritos, o que só ocorreria no momento do implante no útero, coisa que nem sabemos se é possível ou não. Até lá, não havendo como provar se há ou não um reencarnante ligado àquele embrião, devemos tratá-los
todos da mesma forma, ou seja, o benefício da dúvida deve estar sempre em favor da vida. E aqui é o que nós vamos conversar a respeito. Ficou claro isso daqui que nós lemos? Então, assim, a gente não sabe, nós não temos a capacidade de saber se ali, naquele momento que formou o ovo, e que aquele ovo vai ser implantado no útero da mulher, ele ali tem um espírito ou não. Então, assim, nós, como não sabemos, nem o médico sabe, ninguém sabe. Então, o que acontece? No benefício da dúvida, ele deve ser tratado como, de fato, um embrião. Ou seja, de acordo com a definição do dicionário, um ser vivo em formação. Então, para nós, um embrião sempre deverá ser tratado como um ser vivo. Para nós, não dá para a gente falar, esse embrião não serve, vai descartar porque não tem espírito aqui. Eu vou colocar na mulher aquele que tem espírito, porque aquele vai vingar, eventualmente. Não, a gente não tem essa capacidade. Então, no benefício da dúvida, para nós, o embrião sempre tem um reencarnante ali, ok? Por que eu estou frisando isso? Aqui, existe uma classificação de vidas, ou seja, existem vidas que valem mais que as outras por qualquer motivo. Qual é o limite ético que se estabelecerá? Células-tronco e rejeição. Então, vamos falar aqui um pouco sobre cada coisa. Deixa eu ver qual é a próxima. Então, assim, por que eu pus isso se existe uma classificação de vidas? O embrião, a partir do momento que nós acreditamos que ele tem um espírito reencarnante lá, a ciência, os cientistas, os médicos, enfim, utilizando as células-tronco desses embriões, no caso, para aquela segunda parte que eu li ali para vocês, que pode ser para pesquisas laboratoriais, que, por exemplo, eles retiram células-tronco desses embriões para curar, por exemplo, uma leucemia, para injetar na pessoa para poder ela curar algum órgão ou alguma doença. Então, para essa finalidade, nós não concordamos, nós espíritas, porque esse embrião ele teria que ser literalmente assassinado, né? Porque, de fato, se eu retirar células-tronco dele, eu vou matar esse embrião. E como nós não sabemos se ali tem um espírito para reencarnar ou não, nós, então, não compactuamos de que os embriões sejam utilizados para essas pesquisas laboratoriais. E aí tem um argumento bastante interessante, que eu acho que cabe muito a ver isso, como, por exemplo, vocês lembram, seria a mesma coisa da gente chegar e falar assim, vai lá num presídio, por exemplo, e fala assim, pegar todas as pessoas que estão condenadas à prisão perpétua, então fala assim, você vai morrer mesmo aqui na prisão, então eu vou tirar um braço, um olho, seu fígado, enfim, vou tirar qualquer órgão seu aí para poder fazer pesquisa ou para poder implantar em outra pessoa, porque a outra pessoa tem mais chance de viver, porque você vai ficar aí mesmo, você vai morrer, então tanto faz a sua utilização ou não. Vou mais além ainda, da gente lembrar daquelas experiências que aquele médico alemão, o Mengele, fazia com as crianças, com as mães, enfim, com todos os judeus que estavam lá, que ele pegava braço de criança para tentar, tirava de um judeu para colocar em outro, para saber se aquilo ia dar certo ou não. Enfim, essas experiências laboratoriais, que seria dos embriões, seria assim, bem grosseiramente, bem chocante fazer essas comparações, porque se nós acreditamos que ali tem um embrião e que naquele embrião tem um espírito, é a mesma coisa, eu vou tirar uma parte daquele ser e vou fazer outra coisa com aquilo lá, vou fazer uma experiência para ver se eu consigo curar outra coisa. E aí vocês podem estar se perguntando assim, nossa, mas
Então, como é que Deus permite que isso tudo aconteça? Na realidade, aí entra a ética médica, que eu vou falar daqui a pouco. O que nós acreditamos, então? Que as células-tronco, sim, elas podem e devem ser usadas, inclusive para experiências laboratoriais, mas em um outro nível. Então, por exemplo, por isso que aqui essa pergunta, ó, existe uma classificação de vidas, ou seja, existem vidas que valem mais que as outras por qualquer motivo? Foi o exemplo que eu dei. Então, eu vou lá no presídio e eu vou te matar mesmo, que você vai estar aqui, não vai servir para nada. Então, assim, que critério se usa tanto para isso como para um embrião, né? E aqui, por exemplo, olha, eu vou ler isso aqui para vocês, que é para a gente ficar entender bem a nossa posição enquanto espíritos. Então, aqui, ó, células-tronco embrionárias. Quando começa a vida, tempo decorrido desde a fecundação. Então, vamos ver aqui, ó, instante zero. Ó, o espermatozoide entrando no óvulo. Com 5 dias, já existe o blastocisto. O que é isso? Uma célula muito jovem. Aqui já começou a ser a diferenciação. Com 20 dias, existe um rudimento do sistema nervoso. De 3 a 4 semanas, começa o início dos batimentos cardíacos. Com 12 semanas, estrutura cerebral completa. Por isso que nós vimos aqui que até 8 semanas é considerado como um embrião e depois, então, que é considerado como feto. Depois de 24 a 28 semanas, existe a viabilidade pulmonar. E com 40 semanas existe o nascimento. Então, por isso que também muitas crianças às vezes nascem prematuras e normalmente elas nascem com algum probleminha de pulmão, por isso que ficam em incubadora, e enfim, porque é a última coisa a ser formada. Então, nós aqui, ó, nesse estágio, o embrião é destruído para a retirada das células-tronco. Então, aqui já houve divisão celular. E a partir do momento que nós sabemos que já houve divisão celular, pode ali estar acoplado um espírito. Vamos ver aqui no livro Missionários da Luz o que o mentor lá do André Luiz fala. Olha aqui, ó. Aí, aliás, é o André Luiz mesmo que fala. Aqui, ó. Após observar, isso daqui, inclusive, está retratado no mesmo caso ali do reencarne de Sigismundo, que nós já falamos para vocês. Aliás, eu estou falando tanto que eu estou achando que vocês podem ler o livro, porque vale a pena. Aqui, ó. Após observar que o instrutor se manteve em serviço de divisão da cromatina, o que é a cromatina? É o núcleo que está sendo dividido. André Luiz relata que ele ajustou a forma previamente reduzida de Sigismundo sobre o embrião recém-formado, observando que essa vida latente começou a movimentar-se, ou seja, o perispírito do Sigismundo foi acoplado aqui, por isso que houve a miniaturização, aquele MOB que eu acabei de ler, que é o modelo organizador biológico. Então, vamos lá. A informação que nos interessa é a afirmativa de André Luiz de que havia decorrido precisamente 1/4 de hora, a contar do instante em que o elemento ativo, espermatozoide, ganhara o núcleo do óvulo passivo. Claro, né, o espermatozoide que vai caminhando para o óvulo. Na falta de outras referências, o valor de 15 minutos pode ser tomado como típico no processo de ligação do espírito à célula ovo. Veja bem, gente, o que está falando aqui? Que com 15 minutos que houve a fecundação, pode ser que ali já esteja ajustado um perispírito para aquele ovo. Por isso que eu também comentei com vocês da pílula do dia seguinte, dos métodos abortivos que podem ser, aliás, dos métodos contraceptivos que podem ser abortivos, porque, de fato, aqui a gente supõe que já exista uma alma.
E aí, se nós retirarmos daqui as células-tronco, nós estaremos destruindo este ser vivo. Tudo bem por enquanto? Então, vamos lá. Aqui, né, como eu sou da área da ciência, eu não posso deixar de colocar essas coisas que eu adoro. Então, por que eu pus isso também para vocês? Aqui é uma célula-tronco. Então, por exemplo, se eu retirar aqui, ó, desse ovo, se eu retirar umas células-tronco, por isso que ela é chamada de blastocisto, que é uma célula jovem, essa célula-tronco, ela pode se diferenciar em muitas células do nosso organismo. Por quê? Ela ainda não é uma célula diferenciada. Ela justamente é uma célula indiferenciada. Então, eu costumava brincar quando eu dava aula para os alunos, que eu falava assim, é uma célula que ainda não sabe o que vai ser quando crescer. Então, na hora que a gente pega essa célula-tronco do ovo, se a gente, por exemplo, implantar essas células no intestino, é muito provável que elas vão falar assim, eu tenho que virar célula do intestino. Aí ela acaba se diferenciando numa célula intestinal. Se ela for implantada, por exemplo, no fígado, ela vai pensar, a minha função é ser um fígado. E aí ela se diferencia numa célula do fígado. E assim como todas as outras. Então, por isso que elas são usadas para poder justamente faz parte desses estudos laboratoriais e para curar algumas pessoas, como, por exemplo, até na leucemia. Por exemplo, essa célula-tronco, ela também pode se diferenciar numa célula sanguínea, e aí acabar revertendo essa leucemia. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá, que agora eu vou... Aqui é a mesma coisa. Ó. Aí, por exemplo, o que nós, então, aceitamos? Até agora eu estou falando, que vocês devem estar percebendo, que a gente, enquanto espírita, é contra a retirada das células-tronco do embrião. Mas nós não somos contra a retirada de células-troncos adultas da medula óssea. Eu acredito que vocês devam saber, mas enfim, dentro de todos os nossos ossos, ou da grande maioria dos nossos ossos, é onde nós formamos nós temos as nossas células-tronco. Então, o que acontece? Que é chamada da medula vermelha. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, quando a gente vai doar medula, né, para transplante. Eu, infelizmente, não posso mais por conta da idade, mas até gostaria muito de ter feito isso. Ela é feita onde? Do nosso osso da bacia, do íleo, que é um osso chato, e ele tem bastante medula, e é um lugar onde não dói muito para se retirar. Então, dentro do nosso organismo, nós temos sempre células-tronco também. E aí, então, o que nós acreditamos? Que essas células-tronco, elas podem e devem, sim, ser retiradas para benefício das pessoas, enfim, para benefício das pessoas, mas que não seja de um embrião, e sim o quê? Da própria pessoa. Ou se a gente for usar uma célula-tronco embrionária, que ela não seja retirada do embrião, mas que ela seja retirada da placenta da onde aquela criança nasceu. Então, o que acontece? Ela vai ser... A criança nasceu e na placenta da mãe continuam ainda as células-tronco. Então, é do cordão umbilical que permanece na placenta. Então, o bebê nasce e, por exemplo, algumas mulheres podem fazer a doação dessas células-tronco. Na hora o bebê nasceu, beleza. E aí o médico vai lá e retira do cordão umbilical, que na realidade agora não vai ter mais função nenhuma, né? Porque o bebê já nasceu, estava ligado na mãe pelo cordão umbilical, e pelo cordão pode-se retirar essas células-tronco. Aí, beleza, essas células podem ser usadas para finalidades múltiplas dentro da medicina, com o maior aval da doutrina espírita.
Então, ficou claro isso para vocês? A diferença do uso das células tronco? Então, assim, para embrião, se forem retiradas de embrião, nós não compactuamos, porque é o que nós falamos, nós selecionamos vidas. Qual é a nossa prepotência em falar que um embrião pode vingar, o outro não, porque eu vou lá e retiro as células tronco dele? Em contrapartida, se for do própria pessoa, quantas pessoas que às vezes têm doenças, como até leucemia mesmo, outras doenças, que são retiradas as células tronco do próprio osso dela. Então, aí o que, que vai acontecer? Quando eu pus aqui, ó, sobre rejeição. A chance de rejeição quando é célula-tronco adulta, que é da própria pessoa, é muito menor, porque é minha. Se eu preciso de alguma coisa, preciso, sei lá, restabelecer meu fígado, eventualmente. Eu vou lá e pego célula-tronco minha mesmo. Eu pego de dentro do osso e implanto no fígado. Estou falando isso bem grosso modo, né? Se o médico às vezes aqui vai me escutar, vai falar, nossa, a mulher tá louca. Mas assim, bem pé no chão, né? Para a gente entender. O que, que vai acontecer? Se eu implanto ali no fígado, aquela célula tronco, por ser indiferenciada, ela vai pensar assim, ah, eu tenho que virar fígado. Aí ela vira um fígado. E aí eu tenho minha chance de rejeição é praticamente nula, porque é minha célula. Eu não tenho outra interferência ali. E outra coisa, se é usada uma célula-tronco embrionária, e se ali existe um espírito, vamos combinar que, de qualquer forma, essas células, se forem implantadas em mim, elas trazem uma bagagem ali, né, vibracional, também desse espírito que estava naquele embrião. Tá? Então, assim, existem muitas coisas que a gente deve conversar a respeito e entender. Esse livro aqui que eu comentei sobre genética além da biologia, eu não li, mas parece que é um livro muito interessante para quem quer saber mais a respeito, porque ele trata disso à luz da doutrina também. Eu tive uma aluna que fez essa reprodução assistida, tem um filhinho hoje de 2 anos maravilhoso. Aliás, ela deve estar talvez na aula do Alves, é a Regina. Nossa, o filhinho dela é lindo. E ali, bom, depois eu vou falar mais, peraí. Então vamos lá aqui, ó. Existem interpretações conflitantes e dúbias, mas neste ponto lembramos Kardec no livro Obras Póstumas, no capítulo sobre a Constituição do Espiritismo, quando nos disse que a doutrina se modificaria no ponto exato em que algo seja confirmado como verdade, se ela assim já não o considere. Ou seja, eu vou voltar a falar para vocês aqui uma frase que é muito falada na doutrina, que Kardec mesmo comentou, eu acredito que seja aqui. Quando a ciência provar que a religião está errada, siga a ciência, porque a ciência é pão, pão, queijo, queijo. Ela está ali para provar, são experimentos, né? É feito, é comprovado, é replicado. Então, por isso que ele fala, se a doutrina ou a religião tiver alguma dúvida e a ciência aprovar, segue a ciência. Por isso que nós estamos falando que tudo que é permitido por Deus, até quando o homem progrida para o seu benefício e da humanidade, Deus permite que as coisas aconteçam. Bom, acreditamos, e a espiritualidade superior nos ensina repetidamente, que enquanto tecnologicamente a ciência caminha a passos largos, espiritualmente apenas engatinha, que acaba entrando em todas essas dúvidas que nós temos. É uma coisa lógica isso. Nossa vida aqui é uma pálida imitação da vida no plano espiritual, que também é uma coisa que eu não lembro se eu já conversei com vocês, principalmente os novos. Nós aqui somos cópia do plano espiritual, não é o contrário, né? Não é que o plano espiritual é uma cópia nossa. Nós somos aqui um xerox bem apagado do que é lá. Tanto que se nós lermos algumas obras da doutrina espírita, nós vamos ver que lá eles falavam de aparelhos que só hoje nós temos aqui. Então, e outras indícios que nos mostra que lá é antes do que aqui, tá?
O conhecimento científico não pode tratar o homem como um meio, mas como um fim em si mesmo. Então, estamos diante de uma questão de princípios fundamentais. Primeiro, devemos respeitar a vida humana em qualquer circunstância. Segundo, todos os seres humanos devem ter os mesmos direitos. E terceiro, a vida humana começa no momento da fecundação. Então, esses três aqui, teoricamente, deveriam ser respeitados, porque são princípios fundamentais. Nós, enquanto seres humanos, sabemos disso, mas em muitas vezes não praticamos. Haja visto o que está acontecendo com essa menina mesmo que aconteceu agora, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou falar agora de uns casos de fertilização e vou responder a pergunta do indefinidamente. Então aqui, ó, esse artigo é de 2004, da Agência do Estado, né, do jornal, e a notícia era o seguinte: nascem gêmeos de embriões congelados por 12 anos. E aqui a notícia: uma israelense deu à luz um casal de gêmeos de embriões congelados durante 12 anos após fertilização. Esse é o período mais longo já registrado de conservação de embriões numa gestação bem-sucedida. O menino e a menina nasceram 9 meses atrás, mas o anúncio só foi feito hoje, lá em 2004, né, pelo especialista em fertilização do hospital tal, depois de publicado. Segundo ele, o caso mostra que o congelamento por prazos longos não tem nenhum impacto negativo nos embriões. Os bebês são absolutamente saudáveis. Eu vou falar mais um caso e depois nós vamos conversar a respeito. Outro caso aqui, ó, 2017. Americana tem bebê gerado de embrião congelado há 24 anos. Veja, aqui era de 2004 e era 12 anos após. Aqui já é 2017 e o embrião estava congelado há 24 anos. Olha que interessante esse. Uma americana de 26 anos deu à luz nos Estados Unidos a um bebê gestado a partir de um embrião congelado há 24 anos, segundo divulgou nessa quarta, em dezembro, a imprensa americana. Esse é o embrião mais antigo congelado que chegou a nascer. Emma Gibson é o nome da menina que foi gestada no estado de Tennessee a partir de um embrião armazenado em outubro de 92, ou seja, 1 ano e meio depois do nascimento da mãe. Então, veja bem, quando a mãe nasceu, quando ela era bebê ainda, quando ela tinha 1 ano e meio, o embrião dessa garotinha aqui foi congelado. Então, assim, entre aspas, a mãe e a filha quase têm a mesma idade, né? Assim, brincando. Né? Então, a gente vê que os embriões, eles são congelados a uma temperatura de 196 graus negativos em nitrogênio líquido, por isso que é chamado de criopreservação. Tudo que é crio, esse prefixo crio significa congelamento, né? E que aí não prejudica o ovo, né? Porque aí já é o embrião que está congelado. E outra coisa também, que nem assim, tem muitos homens, né, que congelam o espermatozoide, que também é a mesma coisa, o espermatozoide fica congelado nessa temperatura também. E aí o espermatozoide não tem nada a ver com o espírito, porque ainda não fecundou, né? Então o espermatozoide fica lá enquanto matéria congelada. Só que os embriões congelados têm um senão aí. Então agora a gente vai ver e talvez responda algumas perguntas que vocês gostariam de me fazer. E aqui, antes de ler isso, bom, eu vou ler, mas depois eu vou explicar. Então vamos lá. Algumas hipóteses que justifiquem tal condição do espírito que está ali, todas desconfortáveis e, por que não dizer, até causadoras de sofrimentos. E aqui tem alguns tipos que nós vamos falar algumas coisas. Voluntário, semimorto, paralíticos, ovoide, esconderijo. E também podem se ausentar momentaneamente, a depender de seu estado evolutivo.
Ele pode se deslocar para longe do seu embrião, estudar e trabalhar no plano espiritual, da mesma forma como um encarnado durante o sono. E aqui eu queria comentar com vocês o seguinte. Nós vamos estudar aqui um pouquinho sobre esses espíritos que estão ligados àqueles embriões que estão congelados. Porém, nada é fixado, tá? Como eu vou ler aqui agora para vocês um outro pedacinho de um artigo. As crianças nascidas por fertilização assistida teriam o mesmo comportamento psicológico daquelas que não nascessem por essa técnica? Existem alguns trabalhos na literatura, dentre eles um realizado na França, com 422 crianças nascidas por fertilização, e a idade variando entre 6 a 13 anos. Observou-se rendimento escolar acima da média. 2,2 eram superdotados. Outro estudo realizado na China, foram avaliados 250 jovens nascidos de embriões congelados. E eles apresentaram mais sociabilidade, maior independência e melhores condições de comunicação. A provável explicação para esses fatos seria o maior grau de atenção e carinho que essas crianças receberam dos pais, além do bom nível socioeconômico desses genitores. A gente vai falar um pouquinho mais. A fertilização assistida também veio contribuir para que os casais homossexuais, através da gestação de substituição, que são as barrigas de aluguel, possam ter seus próprios filhos. Aí, por exemplo, utilizando ou talvez, né, em alguns casos, cada casal vai decidir, no caso, o casal homossexual, masculino, né, de repente o espermatozoide de um dos dois, né. Muitas vezes as discussões sobre esses novos modelos familiares geram dúvidas, mas é possível encontrarmos respostas para todas elas. Bom, aqui já foge um pouquinho. Bom, então o que acontece? No mundo existem mais, peraí que eu esqueci de falar um dado aqui para vocês, sobre quantas, eu esqueci de falar duas coisas, peraí, de quantos, aqui ó, calcula-se nos dias de hoje que mais de 5 milhões de pessoas nasceram por essa técnica. Informa também que devem nascer atualmente mais de 350 mil crianças anualmente, né, concebidas por diversas técnicas de fertilização assistida. Então, foi o que eu falei. Embora o que nós vamos falar aqui agora pareça um pouco trágico, o que eu vou falar daqui a pouco, mas esses espíritos que estão reencarnando dessa forma, e vejam que nós falamos aqui, até agora, 5 milhões de pessoas, ou seja, 5 milhões de espíritos tiveram a oportunidade de reencarnar nessas condições. Então, nem todos estão aqui, que a gente vai comentar. Muitos podem estar aqui, ó, ausentar-se momentaneamente. Por quê? Como a gente sabe que o espírito está acoplado no embrião, ele não vai ficar lá 12, 20, até 50 anos, que hoje já é possível um embrião ficar congelado. O espírito pode ser que não fique ali grudado naquele embrião, congelado ali, entre aspas, junto com aquele embrião. Ele tem várias situações, e uma delas é essa. Ele pode se ausentar, ligado, sempre tem um condutor, um fio condutor, mas ele pode se desligar momentaneamente, a depender do seu estado evolutivo. E pode se deslocar para longe, né, estudar, trabalhar, enfim, ficar aguardando a hora de ser chamado de volta para esse embrião e reencarnar, né? Esses aqui que eu vou comentar com vocês, que são voluntário, semi-morto, paralítico, eles a princípio podem parecer um pouco trágicos, né? Mas todos eles estão embasados nos livros de André Luiz, e eu não vou pegar os livros, aliás, eu peguei os livros todos, mas
eu só vou citar para vocês e depois quem quiser dar uma procurada para ler nos capítulos correspondentes. Então, por exemplo, no caso aqui de ser um espírito voluntário, que está nessa condição do embrião. Tudo que eu estou falando aqui são espíritos que estão ali na condição do embrião. Então, voluntário. Um espírito que se ofereceu para auxiliar no progresso da ciência terrena, por ser dela devedor em vidas passadas. Então, pode ser que nessa condição ele fique por um período, enquanto estiver ali congelado, né, ele fica em um estado de mutismo, ou seja, ele fica mudo, porque ele não consegue se manifestar, né, e aí ele fica sujeito às reflexões do seu ajustamento futuro, o que lhe será muito benéfico. Esse caso aqui do semi-morto são os que padecem de um sono profundo, e aqui está no capítulo 27 do livro Nosso Lar. Esse daqui, como paralíticos, é como se eles fossem um feto da espiritualidade, e aqui eles estão no livro Os Mensageiros, no capítulo 22. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui para ler para vocês. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Temos a certeza, porém, de que muitos se negaram ao contato da fé absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Pai Eterno. Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Então, por isso que eles são chamados de paralíticos, não na forma que nós entendemos, né? Como o ovoide, nossa, o ovoide é bem complexo. Mas o ovoide, por exemplo, nós temos no livro Libertação, no capítulo 6, o que acontece? Ele pode se passar como chamado de uma segunda morte. Deixa eu pegar aqui no livro rapidinho para ler para vocês. Peraí. Então, o que acontece? Os ovoides, eu acho que, não lembro se eu conversei com vocês a respeito, mas ele... Aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó. O instrutor do André pergunta para ele, fala assim para ele: André, compreendo-te o espanto, né? Porque ele estava vendo ali muitas entidades sofredoras. E aí ele perguntou assim: André, compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio, né? Porque o André Luiz lá estava aprendendo. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? E aí o André falou: sim, tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo da carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos de vida superior, não me foi possível seguir de pé. Bom, aí o Gubbio, que é o instrutor do André Luiz, ainda fala assim: sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Então, o que ele quis dizer aqui? Que no caso desses ovoides, são espíritos que são muito recalcitrantes no erro. Então, eles vêm como, às vezes, uma gestação mal não concluída, então um aborto espontâneo, às vezes vem, nasce e morre. São várias etapas que esse espírito vem tendo, né, oportunidades que ele vem tendo para reconstrução do seu perispírito, porque ele ficou com o seu perispírito deformado. Nós já estudamos isso lá atrás por conta de sabermos a plasticidade do perispírito. Então ele tomou de fato uma forma de um ovo, e aí pode ser que alguns desses espíritos estejam ligados a esse embrião, e aí pode ser que, por exemplo, esse embrião esteja com o espírito desse jeito.
ele seja implantado no útero da mulher e, de repente, essa gravidez não vai para frente. Como nós sabemos de muitos casos de mulheres que fazem o implante do embrião e, e não vinga, né? A gente sabe disso. E aí, volto a falar, nós não sabemos o porquê. Pode ser um caso desse, pode ser que haja um espírito reencarnante ali, enfim, cada caso é um caso. E pode ser também um esconderijo. O que, que seria isso? O esconderijo seria como um espírito que, durante várias encarnações, amealhou muitos desafetos, muita gente querendo pegá-lo, muitos inimigos, e aí o que acontece? Ele fica como que, entre aspas, escondido naquele embrião, deixando que os outros, os perseguidores dele, por exemplo, já reencarnem e vão para frente, e ele fica ali escondidinho porque ele não quer se manifestar para não sofrer as consequências dos atos cometidos. Mas vai ter que passar por isso também, né? Ele pode até ficar momentaneamente ou por um período assim escondido, mas vai ter que ressarcir os seus débitos. Então eu volto a falar, aqui são algumas hipóteses, e aí por isso que eu li para vocês, muitos espíritos que reencarnam nessa condição são espíritos, entre aspas, normais, né? São espíritos que só estavam aguardando o momento para reencarnar e foi nestas condições. Ponto. Tá? Então, assim, não necessariamente que se a gente vai conhecer, ou conhece, ou sabe de uma mulher que está assim, e aí fala, nossa, que espírito é esse que vai vir para essa mulher? Menos, por favor. Tá? Então, aqui a gente só está dando alguns exemplos. Tudo bem? Alguém quer pôr alguma coisa? Gente, será que eu vou conseguir? Eu quero. Fala. Eu posso pôr? Pode falar alto que eu não estou escutando. É a Roseli. Fala, Roseli. Posso pôr? Pode. Então, eu sou uma das mulheres que fiz uma fecundação assistida há 30 anos atrás. Olha que legal. É um dos primeiros casos no Brasil. Estava começando tudo isso. Só tinham 2 médicos na época, que era um pesquisador, Dr. Nilson Donadil, da Santa Casa, e o outro, que era um pouco mais maqueteiro, vamos dizer assim, que era um Nishimura, alguma coisa assim, que era um japonês. E eu, então, fui pelo lado científico. Eu não tinha problema. Quem tinha problema era o meu marido na época. Sim. E a gente ficou durante uns 2, 3 anos, porque naquela época eu já tinha 30 anos e já seria uma primigesta velha se eu passasse dos 31, 32, 33, tá? Sim. Hoje isso não existe Sim. mais. E aí a gente resolveu fazer a inseminação por vários motivos. Demorou 2 anos até a gente decidir realmente pesquisar e tudo mais. Na época, eu tinha 11 óvulos. Sim. E aí, só um fecundou. Sim. E os outros simplesmente sumiram. E uma coisa que você explicou, que é bem interessante, que foi para mim, também foi falado na época, era que eu teria uma criança muito... ou, no mínimo, eu teria... A chance de eu ter gêmeos ou trigêmeos era muito alta. E talvez eu não aguentasse por causa da minha estatura e tudo mais. Então, é um processo muito complexo. Envolve psicólogo, envolve uma série de coisas. E o médico explicou mesmo que eu tinha um biomédico também que me acompanhava, e o médico, eles explicaram que a criança, muito provavelmente, por ser um material genético muito escolhido, por quê? Porque passa por vários processos de HIV, um monte de coisa. Ela seria uma criança meio que com um QI a mais, por causa também dessa manipulação genética. E realmente, só tive uma filha. Ela andou com 9 meses, leu sozinha com 2 anos e meio, e o maior problema que eu tive com ela, e tenho agora, hoje ela tem 29 anos, tá? É justamente isso, porque aqui no Brasil a gente não estava preparada, principalmente a parte educacional, para uma criança que tem essa parte intelectual a mais. E foi um problemão, assim, de achar escola, achar recurso,
para ela fazer as coisas e tudo mais. Então, sim. é uma experiência. E detalhe, uma outra coisa, o meu marido, na época, eu fiz por causa dele, né? Sim. O meu marido, na época, ele, depois de 6 meses que ela tinha nascido, ele não teve o que chamaram a paternidade psicológica, e nós acabamos nos separando. Ah, Então, são assim, são coisas que tem que se pensar muito bem antes de fazer. Hoje é o maior presente que eu tenho na minha vida, eu certo? Eu não me imagino, arrependo de nada. é Oi? claro. Não me É. arrependo de nada, mas Mas é o que desse você caso que você está comentou. dando, Existem as o quê? consequências, né, de tudo, né? Então, por isso que a Exatamente. gente fala assim, quando o casal opta por isso, é o que a gente fala sobre os resgates anteriores, né? Então, por exemplo, Sim, no seu caso aí houve sei lá, uma controvérsia, eventualmente, onde o seu marido, o seu ex-marido, eventualmente não estaria talvez preparado para isso, enfim. Cada caso é um caso mesmo, né? exatamente. Mas é bem Então, interessante. mas aí, e é isso que você falou, os 11 óvulos que eu tinha, só um vingar, ou seja, o que aconteceu com esses 10? Foi uma Sim, grande, uma grande pergunta até para o doutor Nilson, falou, olha, a gente não sabe o que foi que aconteceu, porque eles estavam aí, pelo menos tinham vingado 2 ou 3, e de repente eles sumiram. ah, mas você É vê? interessante isso. É, Eu tenho e, até os ultrassons. e aliás, você Pode sabe falar, que. Oi? pode falar. Não, uma coisa que você falou e que eu tinha esquecido de comentar, sobre que você fez isso há 30 anos atrás, e como a gente Sim. sabe, a ciência evoluindo, sei lá, exponencialmente. Por exemplo, hoje, normalmente já não existe tanta probabilidade da mulher que faz esse procedimento ter trigêmeos, quadrigêmeos, como até a gente via no passado, como no seu caso lá, foram implantados 11 óvulos. Quer dizer, que Na coisa. verdade, eu fui estimulada, porque eu estava tudo normal. O problema era meu marido. Sim, Então, entendi, o sêmen foi de banco, entendeu? entendi, E então entendi. eu fui estimulada. E quando eu fui estimulada, nessa última estimulação, porque eu fiz 4 vezes, foram Sim. 11 óvulos, tanto que era uma preocupação, que ia ter Então, que tirar algum. então, é isso que eu ia É, falar agora. Exatamente, porque justamente na época, com certeza, a ciência ainda não tinha o entendimento de que eventualmente não precisaria ter colocado esses 11 óvulos. Então, hoje, eu estava escutando até uma médica comentar, especialista nisso, que dependendo da faixa etária da mulher, existem 3 faixas etárias onde são colocados 4 óvulos, 2 óvulos, sei lá, um número X de óvulos, porque dependendo da idade dela, tem mais chance ou menos chance de vingar. Então, por isso que hoje as mulheres têm menos chance de terem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, como a gente via, que é uma coisa maluca, né, para uma mulher gestar isso e, ao mesmo tempo dar conta desse monte de filho. E uma coisa interessante para se falar também é que nunca, se forem gêmeos, nunca esses filhos vão ser, esses espíritos vão ser univitelíneos, né? Porque, obviamente, são óvulos diferentes. Então, não são gêmeos, como se fala, gêmeos fraternos, né? São gêmeos diferentes, porque um pode ser homem, mulher, um pode ser loiro, moreno, enfim, isso pode acontecer, tá bom? Bom, vamos embora. Ô, Aqui, ó. Tânia, Ai, pelo amor de Deus, fala. não, 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 não. DNA, você vai comentar isso oportunamente? A respeito do quê? Eu gostaria de ter uma curiosidade. Esses óvulos que uma mulher doa para serem congelados, Sim, sim. esse DNA aparece no casal onde a mulher desse casal recebeu esses óvulos ou são coisas distintas? Não sei se eu me fiz entender. Eu não entendi muito bem, mas eu vou explicar aqui o que eu entendi que o senhor falou. Foi bom até o senhor comentar. Os óvulos que são congelados e que podem ser usados para uma segunda mulher, né? Por Exato. exemplo, eu tive uma aluna o ano passado
muito interessante. A Camila, e assim, eu falo porque ela já comentou isso em classe, e para quem estava aqui eventualmente no ano passado na classe sabe disso. Ela fez inseminação artificial, ela colocou e não vingou. Ela não deu certo. E ela deixou alguns para serem doados mesmo, porque foi o que ela pensou, assim como para mim, pode servir para outras mulheres. E, de fato, isso pode acontecer. E aí, só fechando o caso da Camila, não deu certo, ela ficou muito triste com o marido, e meses depois ela engravidou. Hoje ela tem uma menininha linda. Engravidou por métodos naturais e eu até vejo aqui as fotinhas da bebê dela, cabeluda, uma gracinha. E aí o que acontece? O DNA. Oi? Desculpa, Tânia. O DNA é da mulher que doou ou da mulher que recebeu? Não, veja bem, o óvulo, o óvulo é da mulher que doou, né? E o espermatozoide, o DNA é do pai que doou, do homem que doou. Então, o DNA não é da mulher que recebe, não, o DNA é da mulher que doou, porque aquele ovo já tem o DNA característico dele, ele já é um indivíduo. Então, assim, essa mulher vai receber esse óvulo, esse ovo, com um espírito determinado, com o DNA de onde ele foi formado, né? Ele pode até receber influenciações ambientais, como a gente sabe disso, pode receber influenciações, pode não, recebe influenciações da própria mãe. Vamos supor aqui um caso assim, a mulher tudo bem, vou falar um caso extremo, né? Então, por exemplo, o que eu acredito até que nem deva acontecer, mas só para entendimento. Por exemplo, a mulher ela é drogada, vamos supor, ela é usuária de drogas e recebe esse óvulo que é do DNA daquela que formou. Então, assim, por ela ter essa fisiologia, essa biologia dela impregnada de drogas, por exemplo, é claro que ela vai influenciar isso, sim, no DNA da criança, mas o DNA não é dela, é da outra, entendeu? Então, ele pode receber influenciações, e de fato recebe, da mãe, mas o DNA é da outra. Tudo bem? Obrigada. Gente, não vou conseguir terminar essa aula, não acredito. Vamos embora. Então, aqui, ó. No livro Dias Gloriosos, o espírito de Joana de Ângeles nos diz que, para fugirem de seus perseguidores, aqui eu estou falando ainda daqui, ó, desses negócios aqui. Para fugir de seus perseguidores, podem ser levados a estagiar nesses embriões congelados, passando por um período de dormência, período este em que estariam livres das perseguições obsessoras e em fase preparatória para um possível retorno ao orbe. É disso aqui, ó, do esconderijo aqui que eu estou falando, tá? Que é o mais comum. Ele, sabendo da importância dessas pesquisas, ressalta ainda dizer, ela, né, a Joana de Ângeles, sabendo da importância dessas pesquisas, ressalta ainda dizendo, verdadeira bênção, o transplante de órgãos concede oportunidade de prosseguimento da existência física na condição de moratória, através da qual o espírito continua sua travessia orgânica. Então, com certeza, a inseminação artificial é uma bênção, ela é uma oportunidade de reencarne desses espíritos, independente do tipo que for, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre clonagem. Clonar significa obter uma ou mais células geneticamente idênticas à célula original. Clonagens simples de organismos unicelulares, como bactérias e leveduras, já vêm sendo realizadas há muitos anos. Como esta tecnologia caminhava para a obtenção de clones de animais superiores, as discussões sobre ética em ciência, particularmente em genética, têm sido muito frequentes desde então. Então, vamos lá. Estará o homem brincando de Deus? Então, vamos ver. Uma questão frequentemente levantada pelas religiões acerca deste assunto é a proibição do homem manipular as leis que regem a vida, que seria atribuição exclusiva de Deus.
Neste aspecto, a doutrina espírita sai na frente, pois apresenta o homem como co-criador, a quem o Pai confia responsabilidades à medida que seu conhecimento e moralidade se aprimoram. Então, o que nós percebemos aqui? Que quando nós somos criados simples e ignorantes, obviamente que nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Nós não tínhamos o avanço da ciência como se tem hoje. Isso, como eu sempre falo para vocês, uma das provas da reencarnação, das pluralidades das existências. Então, o que nós percebemos? Que conforme a ciência vai aumentando, conforme o nosso conhecimento, através das reencarnações, através dos talentos adquiridos e da nossa moralidade que vai aos poucos se aprimorando, e embora nós estejamos ainda bem longe da moralidade que nós pretendemos ter, não podemos negar que já avançamos muito. Então, por isso que Deus confia ao homem que ele seja um co-criador, ou seja, ele cria junto com o Pai. Só que para tudo tem um limite. Então, a partir do momento que o homem tentar manipular as leis que regem a vida, que é uma atribuição exclusiva de Deus, que são essas leis todas que nós estamos estudando agora, as leis divinas ou leis naturais, então nós precisamos ver até onde que é permitido ao homem o seu avanço na sua ganância, ou contra a ética, ou quando ele fala que seja uma clonagem, por exemplo, para fins terapêuticos, ou para fins de reprodução. Então existe uma série de questões e no final desse tema que nós estamos estudando, eu coloquei um link de um artigo muito interessante que eu li ontem, de uma revista de pesquisa da FAPESP, que é um órgão de fundação de apoio ao pesquisador, muito interessante. Essa reportagem, esse artigo quem escreve é aquela doutora em genética super famosa, a doutora Mariana Matz, se não me engano, ou Katz, uma coisa assim. E é muito interessante, de fácil entendimento. Quem quiser ler um pouco mais a respeito, eu convido a fazer essa leitura desse link, que é bem bacana. Bom, confirmando esta posição de Deus com relação ao progresso da ciência, observemos que os bebês de proveta, nascidos de fecundação in vitro, que foi o que nós estudamos até agora, têm uma alma, e esta alma não foi ligada a este corpo pelos profissionais em reprodução humana, que propiciaram a concepção, entre aspas, deste ser, que foi o que nós estudamos até agora, inclusive lemos no Livro dos Espíritos. Este ovo, né, produto da formação da ligação do espermatozoide com o óvulo, ele pode ter uma alma acoplada, daí então que se ele vier a ser implantado no útero de alguém, ele vai vingar, né? Ou não, como nós comentamos. Então, assim, os cientistas não são eles que determinam se vai ter vida ou não a partir do momento que há a implantação, que há essa união do óvulo com o espermatozoide. Então vamos lá, a Dolly, que foi aquela ovelhinha clonada, que todos nós já ouvimos falar no ano passado, também teve um princípio espiritual, menos desenvolvido que a alma humana, claro, mas que também foi acoplado ao embrião clone por Deus. Então o que acontece? A Dolly, ela chegou a viver, só que ela morreu logo depois, ela não vingou. E aí tem vários aspectos muito interessantes que, inclusive, neste artigo que eu comentei com vocês, fala por conta da questão da genética, porque foi retirado da mãe as células, e essa célula foi de uma glândula mamária, e dessas células é que foi propiciado que a célula ficasse indiferenciada, que foi o que eu comentei com vocês há pouco, que seria uma célula tronco, uma célula que na biologia, né, na genética, se chama de célula totipotente, ou seja, ela pode se diferenciar em qualquer outra, só que ela já tem o DNA da mãe, né? Então, assim, e esse DNA, entre aspas, já está velho.
né? Porque nós sabemos que o nosso processo de envelhecimento está relacionado com o nosso DNA, os nossos genes, né? Eles vão mudando de característica e vão envelhecendo, nós vamos tendo mais radicais livres, enfim, é o processo natural de envelhecimento. E com a mãe da Dolly não foi diferente. Então essa célula tinha o componente de DNA da mãe e já estava, digamos que, grosso modo, já meio modificado, já não era uma célula tão jovem como nós vimos ali, que se ela é retirada de um blastocisto, que é o ovo já que começou a se desenvolver logo no comecinho da sua formação mesmo. Não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu tô falando. Então, por isso que a Dolly não vingou, porque ela, apesar de ela ser uma cópia, uma réplica, né, digamos assim, que é uma cópia muito fidedigna da mãe, ela tinha alguns outros componentes diferenciados no seu DNA, por isso que ela não vingou. E muitos outros estudos, volto a falar, leiam esse artigo que é muito interessante, que foram tentados com outros animais, não deram certo, tá? Bom, então vamos lá. Aqui eu vou pôr para vocês o que eu tirei aqui desse site, que chama espírito.org, um site bem sério e sobre clonagem humana, e quem escreve é o Dr. Pedro Gregory, que é um médico ginecologista, tá? Então, o que ele escreveu aqui nesse artigo de 2015? A reprodução humana certamente passará por mudanças consideráveis ao longo dos próximos séculos. Por isso, não devemos nos surpreender com a clonagem do corpo humano e mesmo com as gestações em ambientes extrauterinos. Nenhum desses avanços substituirá os planos reencarnatórios das criaturas. Portanto, não importa a forma como voltamos a este plano, e sim a jornada que teremos de que percorrer, pois o corpo é um conjunto de células que só existem se tiverem vida. E quem dá vida à célula é o espírito. O corpo vem do corpo, mas o espírito vem de Deus. Toda oportunidade de reencarnação é aproveitada pelos organizadores do plano maior. Seja um breve contato com a matéria, como nos abortamentos precoces, seja nos embriões congelados, que aguardarão seu destino nos tanques de nitrogênio líquido por muito tempo. Eu vou continuar. Não, então acabou. Então, o que acontece? A reprodução humana, né, a clonagem humana, nós vemos que, como eu comentei aqui, estará o homem brincando de Deus? Existem vários fatores implicados nisso, vários fatores éticos, vários fatores biológicos, e são muitas as questões que nós ainda não temos condição de responder. E a ciência também, digamos que não avançou muito nesse aspecto, porque justamente quem é que dá vida à célula? É o espírito. Nós já vemos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, no capítulo 3, se não me engano, quando Jesus fala para Nicodemos que nós precisamos nascer de novo, e aí Nicodemos, que era um homem da lei, estudado, inteligente, perguntou para Jesus: mas como assim? Como é que eu posso, já adulto, voltar para o corpo, para o ventre da minha mãe? E Jesus falou: o que é da carne provém da carne, o que é da matéria provém da carne, alguma coisa assim. O que é da água, né, o que é da água provém da matéria, e o que é do espírito vem do espírito. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que aqui está falando, o corpo vem do corpo. Tudo bem, se o homem quiser clonar a célula, ele consegue, mas vai vingar? Vai ter vida nisso? Aí é outra questão, porque de fato só o espírito só vem de Deus. Então, o que nós falamos? Que aqui, pelo que o Dr. Pedro Gregory escreveu, que toda oportunidade de encarnação é aproveitada. Tudo que o homem faz tem a permissão de Deus, porém até certo ponto. Então, se amanhã
for permitido que haja essa reprodução humana para fins terapêuticos ou para reprodução humana, porque o que foi levantado, inclusive nesse artigo fala, se, por exemplo, alguém quer clonar a si próprio, se alguém quer clonar um ente querido que morreu. Então, assim, tem sérias observações que nós precisamos refletir, porque será que isso não passa do nosso orgulho? Será que isso não passa apenas pelo nosso egoísmo? E aí fala mais ainda nesse artigo, fala sobre o comércio, né, que pode existir das células, porque hoje nós sabemos que tem comércio de órgãos, por exemplo. Será que vai ter comércio de óvulos? Será que vai ter comércio de clones? Então, por isso que nós ainda estamos avançando na nossa moralidade e sabemos que é um assunto bastante complicado. E aí, finalmente, diz assim: quando a ciência conseguir meios que facultem a reencarnação, o espírito se fará presente. Nada que acontece é por acaso. E não cai uma folha sequer de uma árvore, se não for da vontade de Deus, nosso Criador, causa primária de todas as coisas. Então eu vou fechar esse assunto da clonagem, acreditando que vocês tenham entendido que de fato o homem pode até conseguir, mas que de fato ele não vai avançar por hora nesse quesito, porque quando a ciência conseguir e o espírito se fizer presente, é porque Deus permitiu que isso acontecesse. E aqui, olha, está o link da FAPESP, que é muito interessante, vale a pena vocês lerem, porque explica de uma forma bastante didática todo o processo da clonagem, mesmo para quem não tem conhecimento mais profundo, mas vale a pena dar uma lida e se inteirar no assunto, tá bom? Bom, vamos para o nosso próximo e último tema, que é sobre homossexualidade, porque afinal de contas nós estamos falando sobre a lei da reprodução, tá? Então vamos lá. Embora nos dias de hoje pareça inconcebível acreditar, até 1973, olha, bem recente, a homossexualidade foi considerada doença pela Associação Americana de Psiquiatria. E no Brasil, somente em 1985, deixou de ser conceituada como um desvio sexual pelo Conselho Federal de Psicologia. Vejam que é uma coisa muito recente. Pode-se dizer que, nesse sentido, ocorreu uma evolução, pois, desde então, passou a não ser mais vista pela ciência como doença que necessitava de cura, mas uma orientação sexual diante de uma diversidade de gêneros. Então, ainda que tarde, mas já avançamos um pouco nesse assunto tão importante que hoje está muito em voga, né? Porque as pessoas estão mais abertas e estão se expondo mais às críticas, inclusive, né? Porque ainda existe muita intolerância. Haja visto os assassinatos que nós vemos aí, não vou dizer, quer dizer, acredito até que seja diariamente, mas que às vezes não são noticiados, das pessoas intolerantes aos homossexuais, né? E vamos ver então o que a doutrina nos fala. Sob a visão espiritual, entende-se que as razões mais profundas para as nossas tendências vão muito além da vida presente, carregando o espírito imortal, lembranças marcantes de muitas encarnações, ora como homem, ora como mulher. Tais experiências podem deixar impressões marcantes no espírito e em seus campos energéticos. Segundo o médico e presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, Andrei Moreira, diz o seguinte: identidade e orientação sexual são coisas distintas. Identidade é como o indivíduo se sente e a qual sexo pertence, com qual sexo se identifica psicologicamente. A orientação homossexual representa exclusivamente o direcionamento do afeto e do interesse sexual para indivíduos do mesmo sexo.
Então, por isso que nós falamos hoje de identidade de gênero. Então, como que eu me identifico, né? Ou como a pessoa se identifica. Por isso que hoje nós temos aquele monte de siglas, né? Que é LGBTQI, sei lá, tem tanta sigla que eu vou ser bem sincera que eu nem conheço todas, nem sei quais são o significado de todas. Mas então, o que é identidade de gênero? É como a pessoa se sente. Então, às vezes ela pode estar num corpo de mulher, mas se sentir como homem, ou vice-versa, né? E a orientação homossexual é, de fato, o direcionamento de afeto, o interesse sexual que ele tem pelo mesmo sexo. Então, o homem gostar de ter uma atração, né, sexual por homens ou mulher por mulheres. Vimos ainda nessa mesma aula, em 2 aulas atrás, sobre os casamentos homossexuais, que hoje já é permitido, né, eu falo, mas enfim, ainda que são permitidos no nosso país, né, em muitos países também, como forma legal, né, de convivência afetiva, né, da convivência homoafetiva, e temos também aqui para explicar, eu queria explicar um pouquinho para vocês aqui, ó. Carregando o espírito imortal, lembranças marcantes de muitas encarnações, ora como homem, ora como mulher. Essas experiências podem deixar impressões marcantes no espírito e em seus campos energéticos. O que significa isso? Nós sabemos, e depois eu vou pôr um trechinho desse vídeo que está marcado aqui, que é do Divaldo, falando sobre homossexualidade. Eu vou colocar isso para vocês também no grupo, ou mesmo vou mandar por e-mail para quem quiser assistir inteiro. Não vou passar aqui inteiro porque são 14 minutos, mas vou colocar uns 2 ou 3 minutinhos para vocês verem o que ele fala. Inclusive ele comenta o que eu vou falar aqui agora. Então, por exemplo, muitos espíritos, eles renascem, nós sabemos que nós hoje estamos homem, estamos mulher. Então nós sabemos que, por exemplo, um espírito veio por muitas encarnações como homem, seguidas, muitas encarnações como homem seguidas. Aí, de repente, numa próxima ele vem como mulher. Então, o que pode acontecer? Todas essas encarnações anteriores como homem podem ter deixado nele impressões marcantes no seu espírito e nos seus campos energéticos. Então, quando ele vem como mulher, ele pode ter essas impressões, mesmo que remotas ou mesmo que esquecidas, mas ainda carregando no seu perispírito isso. Então pode ser que aí ele se identifique como homem, por exemplo. E a mesma coisa, se o espírito vem várias vezes como mulher, ele pode vir como homem e guardar essas impressões femininas, por exemplo, nessa próxima encarnação. Bom, isso é um ponto. Outro ponto, por exemplo, um espírito que é homem, está reencarnado como homem, e ele veio numa família de muitas mulheres, irmãs, muitas irmãs, prima, mãe, avó, enfim, foi criado por muitas mulheres. Então pode ser que numa próxima encarnação ele também guarde todas essas impressões femininas, pelo fato dele ter sido criado dessa forma. E o contrário, a mesma coisa. Isso é uma outra situação. Outra situação também. Ele pode, por exemplo, um espírito pode ter homem, né, enquanto numa encarnação seja homem, e ele pode ter se viciado muitas mulheres, o que a gente chama no jargão de cafetão, né? Ele subjugou muitas mulheres para que vendessem seu corpo para que ele pudesse arrancar dinheiro dessas mulheres, nós sabemos que existem isso, e ainda existem esses tráficos de mulheres, né? Tráfico de mulheres, tráfico branco, de mulheres brancas, uma coisa assim, que nós vemos aqui até hoje. Infelizmente, muitas mulheres caem nessas armadilhas que são levadas para o exterior, e com 1000 promessas de emprego, de não sei o que, quando chegam lá, elas viram escravas, né? Escravas brancas, né? Que a gente costuma falar.
E então pode ser que, por exemplo, esse homem, numa próxima encarnação, ele venha com essa tendência homossexual para que ele sinta na pele quão difícil é essa aceitação pela sociedade, quão difícil é um conflito interno, um conflito psicológico que ele pode vir a sentir, e aí então ressarcir esses danos que ele provocou numa encarnação anterior. E o contrário verdadeiro. Nós sabemos também que existem homens que se deixam levar pela prostituição. Então, assim, a situação é a mesma. E ainda existem, o que eu vou falar, e aí é por minha conta, pelo meu conta e risco meu, que são aqueles que são sem vergonha, né? Que a gente vê que são pessoas que não têm essa característica, de fato, no seu psicológico, na sua identidade, mas agem como tal. E aí também vão pagar por essas impressões. E eu tenho certeza que eu não estou falando bobagem aqui, né? Então nós vemos que essas possibilidades são muitas, são sérias. Haja visto que hoje não é mais considerado como doença, como até bem pouco tempo atrás nós vimos aí foi levantado na mídia, né, que tinha que passar por psicólogo, que tinha que não sei o quê. E a pessoa até tem mesmo, acredito, que fazer uma terapia, mas para se entender, para se aceitar, para se elevar, né, porque é um ser humano como qualquer outro e tem os seus conflitos e as suas dificuldades como qualquer outra. Eu vou ler depois um trechinho aqui desse livro Vida e Sexo que fala sobre isso. E eu ia falar mais alguma coisa. Inclusive é interessante porque eu acredito até que nesse vídeo o Divaldo fale, mas nós sabemos que, por exemplo, é possível e é muito aceito, e eu trabalhei com uma pessoa, aliás, trabalhei com uma pessoa homossexual no centro espírita. Até hoje ele trabalha no centro espírita que eu frequentava lá em São Bernardo do Campo, e ele é um trabalhador perfeito como qualquer outro, não tem um porquê de não ser. E tem uma amiga que ela é casada com uma outra moça, já são casados há 13 anos, ela foi minha aluna e eu tenho o maior respeito por ela, nós nos gostamos muito. E ela também trabalha em casa espírita lá em São Bernardo e é uma pessoa assim maravilhosa. Nossa, ela é muito querida, nós temos amizade no Face e virou mexer, nós estamos conversando. Então, assim, não tem problema nenhum. Aliás, essa palavra devia até, para isso, não devia nem ser usada, né? Não tem nada a ver, né? São pessoas que são como nós, obviamente, que têm as mesmas experiências, as mesmas dificuldades. Aliás, visando a sociedade, tem dificuldades maiores do que nós, e por isso que nós vemos até tantas pessoas que, no jargão popular, desculpem até o que eu vou falar, quando a pessoa fala assim, ela é enrustida, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de se expor porque não sabe a carga de sofrimento e de pressão que ela vai sentir em cima dessa identidade de gênero pela qual ela se aceita, né? Se encara, enfim, se sente, né? E então vemos que isso não tem, tanto que uma coisa que eu costumo frisar, e devo ter falado isso para vocês quando eu falei do casamento, quando no Livro dos Espíritos está escrito assim, a união de dois seres. Então, ponto, né? Quer dizer, pela própria doutrina espírita, nós não temos problema nenhum com relação a isso, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, desse livro aqui, que é o Vida e Sexo, do Emmanuel, que diz o seguinte, lembrando que esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier em 1970, se não me engano, 1970, que foi a primeira edição. Então,
diz o seguinte: observada a ocorrência, é no capítulo 21 que trata de homossexualidade. Aqui eu vou ler, inclusive, uma questão do Livro dos Espíritos antes. É no item 202, diz o seguinte, a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Quando errante, o que é errante? Não é errado, não tem nada a ver com errar. É quando o espírito está ainda na espiritualidade, quando ele não está encarnado. Então, o Kardec pergunta, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta dos espíritos, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Veja que aí também a resposta já está subentendido isso aqui que nós estamos falando, as lembranças das últimas encarnações e o que pode deixar no seu espírito. Bom, e aí ele começa a discorrer e em determinado momento ele fala o seguinte: observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência deste tipo, somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. E aí ele vai mais e fala uma porção de coisas sobre isso também, quem quiser ler esse livro Vida e Sexo, capítulo 21. Então nós vemos que nós espíritas não fazemos distinção nenhuma entre as pessoas que são heterossexuais ou homossexuais, ok? Eu vou pôr aqui rapidinho esse vídeo, vou pôr só uns 3 minutinhos e depois eu vou deixar aqui para vocês, é só o áudio. Como deve ser o comportamento do ser que se assume homossexual? E sob a legislação que já admite a união e até a transmissão de bens aos parceiros homossexuais, como é que deve ser a conduta de um homossexual? Igual à conduta de um heterossexual. Não há diferença. Quando nós optamos por um comportamento, esse comportamento deve ser enobrecido pela nossa opção, sem a característica de agressão àqueles que estão noutra faixa optativa, sem vulgaridade, sem mesquinhez, sem promiscuidade. Entre as muitas perguntas que nos chegaram, mais de 20, sobre homossexualismo, algumas perguntam, por exemplo, o homossexualismo é opção, doença moral ou desequilíbrio emocional? Geneticistas, na década de 80 do século passado, pensaram que fosse uma disfunção de alguns genes. Constataram depois que não. Outros supuseram que seriam fenômenos perinatais, compressões familiares. Há toda uma gama de fatores que dificilmente se poderia, até agora, indicar qual o preponderante. O homossexualismo não é uma tara, não é uma doença, não é um castigo divino, é uma experiência evolutiva. O fato de um indivíduo ser homossexual não quer dizer que ele é um pervertido, como o fato de alguém ser heterossexual não quer dizer que seja um depravado. É um estágio de evolução. Conforme dissemos, o sexo masculino, graças aos seus hormônios, ajuda-nos a desenvolver a energia, a coragem. O sexo masculino tipifica a intrepidez, a altivez, essa necessidade de enfrentamentos, de aceitar desafios. O sexo feminino, face aos seus hormônios, caracteriza-se pela doçura, pela afabilidade, pela abnegação, pelo sentimento maternal. O espírito, quando se reencarna na masculinidade, ele vai desenvolver determinados fatores. Quando se reencarna na feminilidade, ele vai desenvolver outras aptidões.
Quando, porém, ele usou a masculinidade ou a feminilidade de maneira equivocada, ele retorna em uma postura com uma psicologia diferente da sua anatomia. Anatomicamente, ele tem uma estrutura, uma polaridade. Psicologicamente, ele tem um outro sentimento. É tão nobre como o heterossexual, cuja vida está dentro de uma pauta, de um programa estabelecido na conduta do comportamento saudável. O uso que cada um faça da sua homo ou da sua heterossexualidade é que dará dignificação ou que lhe dará manifestações de desvios de conduta. Olha, gente, eu não vou pôr mais porque de fato são 14 minutos e vai tomar muito tempo, mas deu para a gente perceber bem claro aqui que de fato nós não levamos isso em consideração da mesma forma como todas as outras, né? Uma questão, obviamente, que merece um estudo, mas que não deve ser isso levado por um... Olha, aqui eu não sei se vocês estão vendo, é justamente aqui, esse artigo, né, que eu comentei, a clonagem humana, conhecer para opinar. Essa é a doutora, olha aqui, ó, até aqui tá, a doutora Mariana, deixa eu ver aqui, a doutora Mariana Zatz, tá, que ela é sensacional, aliás, essa mulher, tá, então eu acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho e, enfim, terminamos então a nossa aula, agradecendo a oportunidade de nós estarmos aqui juntos, estudamos com bastante rigor, né, eu acredito, a nossa aula de hoje, há 3 aulas estamos estudando a lei da reprodução, mas como eu sempre falo, vocês também têm que procurar, né, porque em 1h30 aqui a gente não pode esgotar o assunto, aliás, nem é possível esgotar um assunto tão interessante e profundo como esse, ok? Então, crianças, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui reunidos e desejo para vocês todos um ótimo final de semana e até sábado que vem. Um beijo a todos.